Meu nome é Edgar Maurício Bárcena Sánchez e eu vou apresentar o seguinte trabalho que tem como título Projeto Piloto Locação Social para a População em Situação de Rua no Centro Histórico de São Paulo, Análises de Sustentabilidade. O trabalho teve a participação da professora associada Rocio Fernandes Baca Salcedo. O trabalho está composto por 5 partes: a introdução, o objetivo, a metodologia, a análise dos resultados e as considerações finais. Cada ano no mundo, a população em situação de rua vem aumentando. No Brasil, segundo uma estimativa recente realizada em 2020 pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o número de pessoas em situação de rua poderia ser de 221.869 pessoas. Se a gente compara com o último censo realizado no ano 2009, podemos ver que esse número ha incrementado velozmente. E isso é consequência da crise econômica, do aumento do desemprego e das insuficientes políticas e programas de habitação social. Diante do aumento da população em situação de rua, a necessidade de criar políticas mais efetivas resulta urgente. Políticas que garantam os direitos básicos, como educação, saúde, trabalho, lazer e moradia. Lembrando que a moradia é o primeiro universo do homem e representa para o ser humano o início e o encontro das diversas dimensões de sua vida, tanto social, econômica, afetiva, cultural, dentre tantas outras que a complexidade humana cria e demanda. Essa moradia deve ser adequada, e o Comitê de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais da ONU, em 1991, estabeleceu sete elementos que uma moradia deve ter. Deve ter custo acessível, uma adequação cultural, acessibilidade, habitabilidade, segurança da posse, localização, disponibilidade de serviços, infraestrutura e equipamentos públicos. Segundo o Institute of Global Homelessness, a população em situação de rua se caracteriza pela falta de acesso a uma habitação minimamente adequada, o que significa uma violação ao direito de moradia, sendo ele universal e fundamental para a vida das pessoas, uma vez que se entrelaça com os outros direitos para a proteção e efetivação do princípio da dignidade da pessoa humana. Por outro lado, o desenvolvimento sustentável busca satisfazer as necessidades da geração atual sem comprometer a capacidade das futuras gerações de satisfazerem as suas próprias necessidades. O desenvolvimento sustentável procura o cuidado do meio ambiente, a inclusão social e o crescimento econômico. Para alcançar a harmonia desses 3 elementos, foi elaborada a Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável e assinada pela Assembleia Geral da ONU em setembro de 2015. A Agenda 2030 estabelece 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que se conhecem como ODS, junto com 169 metas a realizar. A pauta fundamental dos ODS é não deixar ninguém para trás e ajudar os mais vulneráveis, como a população em situação de rua. Por outro lado, está comprovado que os equipamentos, albergues e abrigos se apresentam como uma solução rápida para atender a população em situação de rua sem dar muito resultado. É por isso que o Comitê de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais procura estratégias para minimizar a situação de rua através de ações que promovam a moradia. Uma delas é o Housing First, baseado no modelo do psicólogo PhD Sam Stanbury, que dá acesso imediato à moradia e procura a autonomia da pessoa, a partir de orientações e apoio individualizado, para assim a pessoa se reintegrar na vida cotidiana. Atualmente, algumas cidades da América Latina têm conseguido um avanço importante no desenvolvimento de políticas de atenção para a população em situação de rua. Falta muito por fazer, mas com um maior compromisso por parte do Estado,
os países conseguiriam desenvolver estratégias que vinculem de forma integral o acesso aos diversos direitos. A América Latina se encuentra en un momento óptimo para que la temática de situación de calle tenga un lugar específico dentro de la agenda urbana y de los procesos de construcción de sistemas de protección social. É o caso da Prefeitura Municipal de São Paulo, que buscou integrar as políticas de habitação, assistência e desenvolvimento social, saúde e trabalho, dando como resultado a implementação do projeto piloto Locação Social para a população em situação de rua no ano de 2019, através da reabilitação do empreendimento habitacional Asdrubal do Nascimento 2, localizado no Distrito da República, no Centro Histórico de São Paulo. A partir disso, nós temos como objetivo analisar se o projeto piloto para a população em situação de rua, promovido pela Prefeitura Municipal de São Paulo, atende ao desenvolvimento sustentável segundo os parâmetros social, econômico e ambiental. Para isso, a metodologia proposta teve como base a dialogia na arquitetura com fundamentação teórica e filosófica de Bakhtin, Ricord e Montagnola, que permite estabelecer diálogos entre o texto com seu contexto. Para este trabalho, considerou-se como contexto o Distrito da República, no Centro Histórico de São Paulo, junto com a população em situação de rua. E, como texto, o projeto piloto Locação Social para a população em situação de rua, implementado pela Prefeitura de São Paulo. A metodologia está dividida em 3 fases. A primeira fase foi análise do contexto, onde a partir dos parâmetros histórico, urbano, arquitetônico e ambiental, foi analisado o lugar, ou seja, o Distrito da República, junto com as características das pessoas em situação de rua, seja a origem, a idade, o gênero, a composição familiar, escolaridade, ocupação, lugar de moradia e motivo da situação como morador na rua. Na fase 2, foi a análise do texto, que foi analisado o projeto piloto, a partir dos parâmetros beneficiários, renda familiar, diretrizes projetuais, apoio social, oferta de emprego, localização, sustentabilidade e método de intervenção. Na última fase, que é a fase 3, foi analisada a sustentabilidade, a relação entre o contexto, ou seja, o Distrito da República junto com a população em situação de rua, e o texto, o projeto piloto, para ver se os dois correspondem com as necessidades do lugar. Para isso, foi organizado um quadro a partir dos parâmetros social, econômico e ambiental, que seria esse quadro daqui. Então, temos os parâmetros de sustentabilidade e a análise do contexto, que foi o Distrito da República, junto com a população em situação de rua, os diversos parâmetros que foram analisados e análise do texto, ou seja, o projeto piloto de locação social com seus parâmetros. Então, a gente fez uma correlação entre ambos. A partir disso, vou apresentar aqui a análise dos resultados. Na fase 1, que foi a análise do contexto, vou apresentar primeiramente o Distrito da República. No parâmetro histórico, a gente abordou um pouco sobre a expansão da cidade de São Paulo, o Centro Velho. A partir da chegada dos imigrantes e a aparição da ferrovia, teve um processo de expansão, que foi dando novos bairros, entre eles o Distrito da República. No parâmetro urbano, foi analisado que o Distrito da República é marcado por uma diversidade de equipamentos e serviços que beneficiam a muitas pessoas e que, a partir da dissertação de Sanches, foi possível identificar os equipamentos de educação, saúde, comércio, cultura, lazer e transporte através dos raios de influência de Prince. Então, a gente viu que nessa parte do distrito tem muitos equipamentos comunitários que brindam, beneficiam a muitas pessoas. No parâmetro arquitetônico, foi identificado que existem muitas construções que têm certos estilos modernos e ecléticos, que têm
edifícios que albergam apartamentos e tem outros que são escritórios, assim como a existência de muitos prédios, mais de 1.098 prédios, segundo um artigo da Folha de São Paulo, que são edifícios vazios ou subutilizados que poderiam ser reabilitados para habitação social. No parâmetro ambiental, foi identificado o clima da cidade de São Paulo, assim como a orientação solar e os ventos. Na fase 1, dentro da população em situação de rua, temos que na cidade de São Paulo vem crescendo continuamente desde o ano 2000, que começaram os censos na cidade. Em 2019, o aumento foi de 179%, então é um aumento muito grande, sendo uma das cidades do Brasil com maior número de pessoas morando nas ruas. Assim, no ano de 2019, a Prefeitura de São Paulo, junto com o Serviço da Qualitest, Inteligência em Pesquisa, desenvolveram uma pesquisa censitária. Então, esses são os números atuais da última pesquisa, do último censo que existe na cidade de São Paulo, onde foram contabilizados 24.344 pessoas. Então, se a gente compara o primeiro censo do ano 2000, a gente pode ver como tem um grande aumento da população em situação de rua na cidade de São Paulo. E nesse último censo foi identificado que existem mais pessoas morando nas ruas. Então, tem 12.651 pessoas morando nas ruas, que foram contabilizadas nas ruas, e 11.693 pessoas que foram contabilizadas em centros de acolhida. Então, se a gente vê o último censo do ano 2015, a gente pode ver que tem é maior o número de pessoas que moram nas ruas. O perfil predominante da população em situação de rua na cidade de São Paulo são pessoas de sexo masculino, a maioria, com idade entre os 18 e 59 anos, a maioria são pretos e pardos, eles sabem ler e escrever, frequentaram a escola, a grande maioria são brasileiros, mas existem estrangeiros, tem uma porcentagem que são estrangeiros, tem pessoas que já estão nas ruas há mais de 5 anos e tem outras que estão há menos de 3 anos. Entre as causas que levaram as pessoas a ir para as ruas estão os conflitos familiares, a dependência química, a perda de trabalho e perda de moradia. Eles trabalham, realizam atividades como catadores de lixo, vendedor ambulante, ajudantes gerais ou pedindo esmolas, entre outras atividades. Entre os motivos que ajudariam a superar a situação de rua estão a oferta laboral, o acesso à moradia e o tratamento para superar o uso de drogas. Dentro da parte da moradia, a gente pode ver que o 83,6% da população em situação de rua não teria como custear uma moradia na cidade de São Paulo pelo custo elevado dos aluguéis. Então, a gente sabe que no centro da cidade os aluguéis são muito caros, são muito elevados. E lembrando que essa parte da população não ganha mais de um salário mínimo. Então, a gente tem que ter políticas que ajudem a população em situação de rua. Bom, agora, na fase 2, que foi a análise do texto, temos análise do projeto piloto, locação social para a população em situação de rua na cidade de São Paulo, a partir dos parâmetros beneficiários, onde foram identificados que o projeto piloto atende as pessoas em situação de rua com maior vulnerabilidade, são idosos, pessoas com deficiência, mulheres vítimas de violência, famílias com crianças e adolescentes e pessoas LGBT, assim como o perfil predominante, que são homens sós, não idosos e não deficientes. Dentro da renda familiar, o projeto piloto beneficia as pessoas em situação de rua que tenham uma renda igual ou maior que um salário mínimo mensal, com um comprometimento de renda de 10% a 15%. Eles estão obrigados a pagar o valor do condomínio e as despesas comuns, assim como seus gastos de alimentação e consumo de luz e gás. Entre as regras contratuais estão que eles não podem ter inadimplência superior a 3 meses, podendo ser despejados da unidade.
por se tratar da população em situação de rua, onde eles têm que arcar com os gastos iniciais da moradia, como mobiliário e utensílios domésticos, foi aprovada uma carência dos 3 primeiros meses do aluguel social. Nas diretrizes projetuais, o projeto piloto destinou 34 unidades do empreendimento, 17 unidades com um dormitório para grupos familiares que sejam de 2 e 3 membros, 4 com exceção, e as outras 17 unidades conjugadas para pessoas sós. O projeto piloto contemplou as tipologias de um dormitório com cozinha, área de serviço, sala, banheiro e dormitório, enquanto que os conjugados têm cozinha, área de serviço, sala, dormitório e banheiro. No apoio social, o projeto piloto, através da Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social, brindou apoio prévio aos beneficiários para assumir as responsabilidades e obrigações da nova moradia. Foram várias as reuniões para dar a conhecer as regras do programa, a escolha das unidades e a elaboração do regimento interno junto com a eleição de comissão responsável por parte dos moradores. Após a entrega das unidades, a realização do trabalho social de acompanhamento é importante para estabilizar e ajudar a sair de forma definitiva a população em situação de rua. Por isso, a realização de plantões e visitas domiciliares no edifício até um período de 24 meses. Também o programa estabeleceu, junto com a Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos, o acesso aos outros direitos, como é o direito ao trabalho. Assim, os beneficiários, se precisarem, podem ser canalizados dentro do programa Operação Trabalho, POT, da Prefeitura, na modalidade voltada para o atendimento da população em situação de rua. No parâmetro localização, o projeto piloto contempla que contemplou os critérios do Programa de Locação Social, que estabelece que os empreendimentos devem estar localizados em áreas centrais, nas zonas especiais de interesse social, dotadas de infraestrutura e equipamentos urbanos comunitários, como hospitais, escolas, comércio e transporte, assim como uma alta densidade de ofertas de empregos. No parâmetro de sustentabilidade, o projeto piloto seguiu as diretrizes do Programa de Locação Social, que estabelece que os empreendimentos devem ser sustentáveis através da implementação de ferramentas que contribuam com a eficiência energética e adequação ambiental dos projetos novos ou de reabilitação. No método de intervenção, no último parâmetro, o projeto piloto seguiu as diretrizes do Programa de Locação Social, que prioriza a importância da reabilitação de imóveis existentes para criar unidades habitacionais, além da opção da construção nova. Assim, com essa análise do texto e o contexto, foi estabelecido esse quadro, que foi na fase 3, análise de sustentabilidade. Então, a gente analisou o parâmetro social, onde foram identificados parte dessa análise do contexto, que é o Distrito da República, e o texto, que foi o projeto de locação social para a população em situação de rua. No parâmetro econômico e no parâmetro ambiental. Bom, como considerações finais, temos que, em função do nosso objetivo de analisar se o projeto piloto para a população em situação de rua, promovido pela Prefeitura de São Paulo, atende ao desenvolvimento sustentável segundo os parâmetros social, econômico e ambiental, foi identificado que só na dimensão ambiental o programa atende o desenvolvimento sustentável. Nos parâmetros social e econômico, o projeto piloto para a população em situação de rua não atende pelo número de unidades oferecidas pelo programa, assim como que o programa só contemplou a pessoas que ganhassem um salário mínimo, deixando de fora a uma grande parte da população em situação de rua. Apesar disso, o projeto piloto para a população em situação de rua, implementado pela Prefeitura Municipal de São Paulo, representa o início de uma política habitacional para garantir o direito à moradia para a população em situação de rua, faltando agora o trabalho do governo, da academia e da sociedade civil para alcançar esse direito.
Muito obrigado.